Olá, eu sou Juliana Dalpiva, colunista do ICL Notícias, e recebo hoje o advogado Luiz Eduardo Kuntz. Ele atua na defesa do coronel Marcelo Câmara no Supremo Tribunal Federal. O coronel é um dos réus por tentativa de golpe de Estado no final de 2022, junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais. Ele foi, inclusive, assessor do Bolsonaro daquela época da presidência e continua ainda no hall de assessores do ex-presidente. O advogado foi ao Supremo Tribunal Federal ontem, peticionou, informando que é ele, a pessoa com quem o tenente-coronel Mauro Cid conversa numa série de áudios e mensagens que vêm sendo publicados na imprensa desde a semana passada, e também era com quem o Cid conversava naquele perfil que está no nome da mulher dele, no Instagram, e que foi também alvo de pergunta do advogado Celso Vilardi durante o interrogatório do Cid. Então, como iniciou a investigação e tinha a ordem de quebra de sigilo da Meta para o caso, o advogado se antecipou, foi ao Supremo, entregou as conversas e agora nos conta como se deu esse contato entre ele e o Mauro Cid desde janeiro de 2024. Doutor Kuntz, vou começar as perguntas aqui, então. Queria primeiro perguntar em que contexto, quando se deram, enfim, essas conversas? Quando é que foi esse primeiro contato do senhor com o Mauro Cid? Isso já com ele com a colaboração premiada em negociação, né, em andamento no Supremo Tribunal Federal? Vamos lá, cronologicamente. A delação dele, segundo consta, foi homologada dia 9 de setembro de 23. Ele faz o contato comigo pelo Instagram 29 de janeiro de 24. O senhor não teve nenhum contato com o Mauro Cid sobre a colaboração premiada dele entre esse período de setembro de 23 e janeiro de 2024? Não me recordo se isso aconteceu. A gente tem um certo relacionamento, mas, salvo engano, Juliana, não nos encontramos nem nos falamos. Até porque se a gente tivesse encontrado ou falado, seria natural que tivesse o número dele, não fosse necessário usar esse perfil do Instagram. Então, eu não quero cravar, mas a minha sensação é de que a gente não se encontrou. Tá. E aí, em janeiro de 24, ele procura por esse perfil, Gabriela, acho que esqueci o número, mas esse perfil R702. R702, no Instagram. Queria que o senhor contasse para a gente como que isso se deu. Então, quando me procura um perfil que eu não conheço, uma pessoa que eu não sei quem ao longo do meu dia, quando eu posso, eu converso, porque é natural, é comum hoje em dia eu ser abordado no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, por pessoas que eu não conheço e que têm o potencial de virar cliente, ou que querem fazer uma pergunta, às vezes um repórter também. Então, eu não conhecia o perfil, eu, depois de algum tempo, consegui responder a mensagem, ele imediatamente me ligou, e aí, na hora, eu reconheci a voz. A conversa foi muito rápida, mas eu confesso que a minha primeira impressão seria de talvez ele querer me contratar, inclusive, também, porque estava numa entrada um pouco turbulenta lá atrás, né? A forma como o doutor Bittencourt entrou, eventualmente ele poderia estar querendo trocar, ele sabe que eu advogo para outros militares nesse processo, mas esse assunto não andou, e eu fiquei com receio de que talvez, então, em decorrência da delação homologada, uma das coisas ele poderia estar numa até ação controlada, querendo me investigar, tirar informações dos meus clientes para ver como que nós nos comportaríamos caso ele entrasse em contato. Então foi uma conversa muito rápida, minha cabeça ficou querendo questionar, porque depois de tanto tempo ele entrou em contato. Mas quando ele chegou, ele foi interromper. É só porque o senhor falou assim, que o senhor achou que ele queria contratá-lo. O senhor pode esclarecer, assim, o que é que dá a entender quando ele chega... Poxa, tanta gente para desabafar... Foi um sentimento meu. Não, foi um sentimento meu. Falou, pô, por que será que o Cid está me ligando? Será que vai querer trocar de advogado? Será que ele vai querer me consultar? Um sentimento meu. Nenhuma... Antes dele falar qualquer coisa, quando eu vi que era ele, na cabeça, será que é isso?
Não sei. Daí, enquanto falava, veio outro pensamento também, sem nenhuma explicação. Será que não é uma ação controlada? Está querendo tirar alguma informação? Então, eu encerrei a conversa rápido. Fiquei meio assim com isso e estabeleci que isso só aconteceria por escrito ou por mensagem de áudio, para que eu não fosse mal interpretado, para que eu pudesse, eventualmente, converter essas informações em benefício dos meus clientes e não perdesse nada. Então, essa primeira ligação foi muito rápida. Desculpa te interromper de novo. Nessa época, o senhor estava com algum cliente desse caso, não? Já estava com alguns clientes. Estava com o comandante Marcelo, chefe do GADH, no caso das joias. Estava com o capitão Cordeiro, no caso das vacinas, e com o tenente-coronel Câmara, no caso das vacinas e dos presentes. Então, já jogava para eles. Inclusive, é importante isso. O coronel Câmara, no caso das joias, estava num momento muito delicado de que o processo dele aqui de Guarulhos, né, em São Paulo, estava sendo transferido para Brasília, contrariando o parecer da PGR. O capitão Cordeiro estava com manifestação da PGR dizendo que ele não deveria ter sido preso há mais de 100 dias, com parecer da PGR para que fosse colocado em liberdade e sem apreciação. Então, esse conflito, esse confronto entre PGR, Polícia Federal e Supremo fez com que eu tivesse tomado cuidado de até criar um procedimento que está previsto em lei, que é o auto de investigação defensiva. Eu fiz isso em setembro de 2023. Isso está respaldado na Convenção Americana de Direitos Humanos, na nossa Constituição, tem portaria da OAB, a 188 de 2018. Então, eu fiz um procedimento, inicialmente, para verificar por que, tentar investigar por meios próprios, por que a PGR estava sendo contrariada, sendo ela a titular da ação penal, nesses dois procedimentos. Então, quando no meio do caminho o CID aparece nisso, eu coloco isso nesse procedimento. Então, eu juntei isso, inclusive, para o ministro. A primeiro contato que tem está lá nas folhas 50, quando ele me procura. Eu faço o print da tela, organizo para demonstrar que ele me procurou e deixo claro essa minha dúvida do porquê do contato e deixo lá estabelecido que eu só conversaria com ele por escrito e por mensagem de áudio, para que eu pudesse preservar tudo e, eventualmente, utilizar isso em favor dos meus constituintes. Tá? Então, isso é uma coisa que foi importante que tivesse acontecido para poder definir depois, como eu estava no procedimento de investigação, que quando ele viesse falar comigo de novo, eu pudesse, inclusive, fazer algumas perguntas no sentido que eu pudesse aproveitar para os meus constituintes. Nunca aconteceu de usar essa ferramenta para fazer um leve trás de recado, de combinar defesa. Era uma conversa minha e dele. Né? Ele me procurava, tem inclusive diversos momentos que ele me liga várias vezes, isso está nos prints. Eu não o atendo, porque eu queria forçar a conversa por escrito e por mensagem de áudio. Mas é uma pergunta importante sobre isso, até para o senhor contar para a gente como se dá esse contato. O CID procura dizendo o quê? Para que o CID quer esse contato justamente com o senhor? Ele não explica. No primeiro momento, ele não fala. Fala, ô, tudo bem, como é que você está? Pô, tô entrando em contato, aqui tá complicado as coisas, tá difícil. Ah, Cid, tá bom. E aí, eu interrompo, como eu disse, a conversa nesse primeiro momento. Um mês depois, ele manda uma outra mensagem. E aí eu já faço o que eu disse que faria. Não posso falar, escreve, por favor. É quando ele manda uma mensagem e, para confirmar que era ele, manda uma mensagem, uma foto de visualização única, que eu tive o cuidado também de captar para ver se era ele e para usar nesse procedimento. Não estava fazendo nada clandestino, sorrateiro, muito pelo contrário, de forma muito profissional eu tratei isso para que pudesse eventualmente usar em favor dos meus constituintes. Informa ele também sobre estar gravando e registrando tudo? Não. Com uma técnica de investigação, eu não informei ele isso. Defensiva dos seus clientes. Cortou o áudio. Eu não te entendi, Juliana. Você pode repetir, por favor? Vou repetir, claro. A minha pergunta é:
se, o senhor disse que não informou, o senhor fez esse registro, como o senhor está falando, com relação à questão da investigação defensiva e da proteção dos seus outros clientes. É isso. Perfeito, perfeito, isso E aí, mesmo. como é que dá esse contexto desse desabafo? Que aí eu fico me perguntando assim, qual era a sua intimidade para que em determinado momento o Cid venha desabafar sobre a questão da colaboração premiada dele, sendo que ele tinha um acordo de confidencialidade em que ele não podia jamais, de modo algum, falar com nenhuma pessoa sobre o acordo, muito menos com um advogado que atua na defesa dos demais investigados. Então, assim, como é que se dá esse começo desse. Por que ele começa a falar do acordo de colaboração? Não sei, sabe, o cabeça dele, por que que ele começa a falar isso, né? Eu realmente dou bastante corda para ele falar do que ele quiser, faço algumas perguntas direcionadas aos meus constituintes para ver se eu poderia aproveitar de alguma forma. Inclusive, é bem interessante, logo no começo eu faço uma pergunta do caso da vacina, que depois eu quase usei esse procedimento no caso das vacinas, quando o Coronel Câmara foi indiciado no caso das vacinas. Eu cogitei de juntar essas conversas lá atrás, mas como a Procuradoria arquivou o processo, eu deixei de usar isso lá atrás. Mas eu quase usei esse documento no final do ano passado. Segurei. Isso consta do relatório também, tem até minuto da petição que eu ia fazer e não fiz. E o porquê que ele fala isso, eu repito, eu tinha uma dúvida se ele queria me contar um pouco do caso para me deixar mais aquecido, para eventualmente ver se eu estava disposto a advogar para ele. Eu confesso que eu me ofereci, inclusive, para isso. Perguntei se seria prudente a gente conversar, se não seria melhor ele me dar um subestabelecimento para que ele pudesse se proteger disso. Ele falou que tinha que falar com o César. Acabou se desconversando desse assunto. E eu fui dando corda para ele, dando corda. E sempre Então, por em determinado escrito. momento, ele houve uma conversa sobre o senhor representar ele, é isso? Eu propus aí, falei assim, Cid, você está precisando trocar de advogado? Você está precisando de ajuda? Né? Será que é bom a gente estar conversando? Eu estava incomodado, de certa forma, com isso, porque eu não sabia se eu era o alvo da conversa. Poderia, é comum, às vezes, nas delações, que saiam alvos de ação controlada buscando mais informações. Vamos lembrar aqui um caso clássico do pessoal da JBS que gravou o presidente Temer. Isso foi uma coisa que aconteceu no curso da delação. Então, eu sempre lidei com muito tato, com muito cuidado, deixando falar o que ele quisesse, não colocando palavras na boca dele, não insistindo que ele respondesse de forma diferente ou não. Eu ia dando corda, para que ele falasse o que ele quisesse. E isso aconteceu ele falando bastante coisa, várias coisas não dos meus clientes, mas de outras pessoas envolvidas, porque meus clientes são, com todo respeito a eles, são coadjuvantes, são pequenos nessa história toda, então não tem tanta informação para falar deles, mas os desabafos dele que sempre me passavam muita legitimidade. Então eu fui dando corda nisso, porque se ele realmente tivesse, né, eu não consigo entender um desabafo mentiroso. Para mim, um desabafo é um momento de desopilar, de abrir o coração, de falar a verdade. E aí identifiquei que talvez, a depender do teor da delação, desse conflito, desse confronto entre o que estava sendo dito por ele, do que depois seria disponibilizado para a defesa nos termos e nos vídeos, se teria algum momento de explorar isso de forma defensiva. Como ontem o Coronel Câmara foi intimado a apresentar a sua defesa no caso da suposta trama golpista, eu achei que era o momento oportuno de juntar. Repito, eu quase usei no caso da vacina. Segurei porque não precisou. Só que nesse caso o processo está avançado. A denúncia foi oferecida, foi recebida, a defesa precisa apresentar toda a problemática processual e todas as armas que tem. E eu acho essa uma arma importante, porque ela traz um vício na produção da delação. Muito estava se falando até agora de ele mentiu, ele quebrou a delação. Isso não anula a delação. Agora, um vício de voluntariedade, um vício de espontaneidade na coleta da prova, faz com que a prova tenha uma possibilidade
ser tratada como ilícita. Vamos lembrar uma coisa: quem Seria, fez isso doutor, tudo. só para entender quando o senhor diz, desculpa interromper, mas quando o senhor diz vício de espontaneidade, o senhor está se referindo a quando ele fala que foi forçado, é isso? Exato. Quando ele diz, tentaram colocar uma palavra na minha boca, eu não sei que tipo de pressão, eu nunca falei a palavra golpe, eu não sei que tipo de pressão psicológica até que eu estava sofrendo. É nesse sentido, de que não foi espontâneo, não foi livre, não foi desabafando, foi de forma pressionada. E aí eu queria destacar uma coisa, é o seguinte: é diferente quando uma delação é feita, como normalmente é feita, pelo Ministério Público, pela Procuradoria, e nesse caso, vamos lembrar que foi feita pela Polícia Federal, né? O ser humano, na sua essência, até traz de uma forma um pouco diferente a abordagem de um procurador da Justiça e de um delegado de polícia. Então, isso pode ter feito com que ele tenha se sentido, de certa forma, pressionado, e é uma coisa que se discute até, né? Depois, a Procuradoria relutou em não aceitar essa delação, inclusive, e acabou sendo depois aceita. A Procuradoria É importante que se lembre disso. Doutor, mas assim, só para posicionar as pessoas que estão assistindo a gente, a Procuradoria-Geral da República, na época da colaboração, era chefiada pelo Augusto Aras, que tinha sido nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual Procurador-Geral da República, o Gonê, foi nomeado bastante depois que essa colaboração foi feita. Nesse processo, é que eu acho que tem muitas dessas questões que o senhor está falando sobre pareceres distintos, acontece dentro desse período, que também é um período em que o Augusto Aras não investigou muitas coisas que diziam respeito ao antigo governo, né? Só para a gente lembrar e contextualizar o período, né? Então. Não, perfeito. Acho que é importante esse contexto, mas é importante também defender que as manifestações eram muito técnicas, travestidas de qualquer influência política. E hoje, com todo respeito e sem qualquer tipo de acusação leviana, me parece que às vezes a técnica é deixada um pouquinho de lado e fica prevalecendo a parte política. Se o senhor conversar com críticos do Augusto Aras, o senhor vai ter uma outra visão sobre a questão técnica de várias investigações do Augusto Aras ao longo dos 4 anos em que ele comandou a Procuradoria-Geral da República. Mas eu queria voltar para um outro aspecto aqui, que eu acho que é bastante importante. Não é matemático, realmente. Que eu queria trazer uma dúvida mesmo, que aí a senhora falou sobre a questão da espontaneidade do Cid na medida em que ele o procura para essas conversas. Ele não traz nenhum elemento que não seja a própria palavra dele, certo? Para falar sobre essa espontaneidade. Ele nunca te apresentou nada sobre essa dificuldade que ele disse que tinha junto à Polícia Federal, certo? Ou ele apresentou algum elemento? Nenhum documento além do testemunho. Nenhum documento além do testemunho dele falando sobre esse assunto. É a palavra e as palavras dele. Uma dúvida que eu tenho sobre isso, desculpa, eu vou interromper, que eu quero que o senhor diga o que o senhor sente disso. O senhor falou agora há pouco sobre mentira, né? E eu acho que é isso que a gente vê também, né? O Cid mentiu ao dizer que essa conta não era dele, que não era ele que mantinha conversas. Então, ele mente para o senhor quando ele o procura, ele mente quando ele disse que não conversou. Então, o senhor não acha que o Cid mente bastante? Eu acho que ele pode estar buscando encontrar a melhor verdade que lhe convém, né? Se isso é uma mentira, se isso é um desabafo, se isso é uma bravata, não tem como interpretar efetivamente o que acontece na cabeça e nas escolhas dele. A minha sensação, e aí numa interpretação linguística, é que o desabafo me parece mais próximo da verdade do que as coisas feitas sobre coação. Então, é bem verdade que ele pode estar jogando, e eu falei isso, né, que inclusive era uma suspeita minha que ele estivesse jogando contra mim, contra os meus clientes, e sim, ele poderia estar mentindo sobre isso. Agora, quando ele vai sentado na condição de
réu, colaborador, e diz que não conversou comigo, isso, sem dúvida, é uma enorme mentira. E assim, o senhor falou agora que o senhor decidiu juntar essas conversas agora, nesse momento da defesa do Coronel Câmara. Mas essa é uma outra pergunta também. Por que só agora? Imagino que aquelas conversas que tinham vazado na revista Veja no ano passado fazem parte já desse conjunto de diálogos entre vocês. Né? Aquele conjunto como eu disse, as minhas conversas eram por escrito e por áudio. Agora, se você lê as conversas e escutar os áudios, você vai ver que é repetitivo. Ele confessa para mim, não sei se mentindo ou não, mas que conversava com muitos jornalistas, com muitas pessoas. Me parece que nesse looping que ele vivia, monotemático, pode ser comum que ele tenha conversado das mesmas coisas com esse grupo de pessoas que ele disse que conversava, né? Então, realmente, o teor dessas conversas não trazem nada de grande relevo do que já era de conhecimento. O grande ponto aqui me parece que não houve voluntariedade. Por conta disso, está maculada a forma de colheita de prova. Em razão disso, a delação não se sustenta. Por conta disso, as provas derivadas dela não podem subsistir. Esse é o raciocínio agora. Não importa que ele quebrou a delação ao conversar comigo. Eu ouvi outros juristas falando sobre isso. Por exemplo, acho que o que está provado com as suas conversas é que ele quebrou a confidencialidade. Ele não podia falar com a pessoa e ele falou. Agora, que ele foi obrigado a dar essas declarações, o mínimo depoimento dele não me parece que tenha sustentação, segundo o que o senhor está me dizendo, né? São dois os motivos e as razões pelas quais uma delação pode ser quebrada do acordo. Aqui a gente tem os dois. Essa é a grande dificuldade de entender. Temos os dois. Temos a falta da voluntariedade e temos o descumprimento das regras impostas. Agora, num princípio de anterioridade, buscando, né, a linha do tempo, a gênese é a forma como foi colhida. Se a gente tem problema no primeiro item, não há que se falar do segundo. Isso que eu quero dizer, que o pedido passa a ser diferente, e o motivo de juntar isso agora é relevante, porque a etapa de tentativa de golpe, né, que é como é chamado esse processo agora, é em decorrência de uma diligência pós-homologação do acordo. Então, se essas diligências, essas apreensões de celulares, essas oitivas, esses computadores foram resultado da diligência por conta do que foi dito por ele, me parece lógico o raciocínio de que está prejudicada a utilização desse material. Desde que fique provado, né, doutor? Eu vou discordar do senhor. Provado, desde que ele escolha, né? Não há nenhum elemento, me parece, que comprove que ele foi obrigado até o momento, a não ser a palavra do Cid, que, como o senhor bem disse, aqui e ali ela varia de acordo com a intenção do que ele está procurando para ele. É isso que me parece sobre o Mauro Cid desde o início. Agora, eu interrompi o senhor. Eu interrompi o senhor quando o senhor estava falando sobre o porquê dessas conversas agora. Eu vou voltar a essa pergunta, porque eu acho que ela é muito importante para a gente entender, porque já tinham vazado conversas enfim, entre vocês na Veja em março do ano passado, quando o Cid foi preso. Não, entre nós não. Entre nós não. Não há nenhuma prova de que não são as conversas não necessariamente são nossas. O teor delas é muito parecido, mas aquilo ali parece ser uma gravação telefônica. E aqui eu sempre tentei fazer através de conversa por escrito e por troca de áudio. Então, o senhor confirma para mim, porque essa informação eu recebi extraoficialmente, de que aquelas conversas que saíram na Veja no ano passado, em março, que resultaram na prisão do Cid, não são entre o senhor e o Cid? Eu não tenho acesso à íntegra da conversa. Eu não tenho como te garantir que eu não fui gravado ou ele. Agora, eu te repito e insisto, para preservar o máximo possível das informações, eu sempre busquei fazer as conversas por escrito e por áudio. Tá. Eu não sei se eu entendi a resposta. Basicamente, o senhor não tem certeza
se aquela conversa era entre vocês dois. A gente Só não evitava, está eu negando. evitava. Não se Não, eu recorda, não é estou isso? negando. O ponto é, eu evitei ao máximo falar por ligação com ele. Evitei ao máximo. Acontecia raramente disso acontecer. Mas eu sempre busquei, para não perder nada da prova, ter por escrito, são 52 páginas de mensagem escrita e áudio. Agora, a gente se falou por telefone em algumas oportunidades? Sim. Se isso foi gravado e foi vazado, eu não tenho acesso à íntegra da gravação. Não sei se tem minha voz lá ou não tem. Eu não posso te garantir. Entendi, doutor. Então, agora, retomando a pergunta, por que só neste momento? Porque, assim, o que o Cid falou no depoimento dele para a Polícia Federal é que ele acha que há uma tentativa deliberada da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro de procurar uma tentativa aí desesperada de melar o acordo de colaboração até de maneira criminosa. Ele usou essas palavras no depoimento para a Polícia Federal. A defesa, pelo que consta aqui da leitura do processo e das notícias da imprensa, a defesa do ex-presidente busca a nulidade do acordo por conta da mentira dele durante o interrogatório. A minha abordagem aqui é diferente, repito, deixo claro, é a falta de voluntariedade. São duas as formas. A defesa do presidente está falando de uma coisa, eu estou falando de outra. Então, assim, eu não vejo como que um auto desse que eu fiz, sendo que ele que me procurou, não eu que procurei ele, tem algo de ilícito ou ilegal. Mas o senhor, como advogado, sabia que ele não podia falar com ele também, né? Quer dizer, que parte disso... Mas eu sou advogado, posso eventualmente ser contratado por ele, não tenho por que deixar de atendê-lo. Ele que me procurou. A ordem disso é muito importante. Diferente de pessoas que estão presas por tentar descobrir o que ele falou e ir atrás dele, de familiares, isso não foi o que aconteceu. Ele me procurou. E eu atendi. Eu tinha interesse de ouvir o que ele tinha a dizer. Claro que eu tinha interesse de ouvir o que ele tinha a dizer. E usar isso da melhor forma possível, em favor dos meus clientes. Não tem nada de errado nisso. Não, o senhor tem todo o direito de né, avaliar dessa maneira. Eu vou fazer duas perguntas só para encerrar, também não tomar muito mais seu tempo. Mas eu queria que o senhor explicasse o porquê de usar esse momento. O que foi decisivo para só agora o senhor vir à tona dizer que teve esse conjunto de conversas há mais de um ano com o Mauro Cid? Então, como eu disse, eu quase usei isso no caso das vacinas, quando do indiciamento do coronel Marcelo Câmara lá, mas eu deixei de usar porque a denúncia lá não foi oferecida, o processo foi arquivado. Neste caso, o processo está avançado. E ontem ele foi citado do acórdão para apresentar a defesa. Eu tenho que, nesse momento, nessa defesa, discutir as questões processuais e todos os documentos que eu tenha disponível que possam levar a um resultado do processo. Então, foi o momento processual que definiu a hora de apresentar esse documento. Poderia ter apresentado lá atrás, no caso das vacinas. É bem verdade que a ampla defesa me permite juntar documento a qualquer tempo, mas por uma questão estratégica de maturação do processo, eu achei por bem juntar nesse momento, nem antes e nem depois. Pode ser que critiquem, pode ser que tenham uma outra opinião, mas na minha estratégia eu achei que o momento oportuno era agora, na defesa prévia. E o senhor compartilhou essas informações, porque senão como é que o Celso Vilardi saberia, ele que atua na defesa do Bolsonaro? Queria que o senhor falasse disso também. Por que compartilhar isso com a defesa do Bolsonaro? A gente tem mais de 40 teras de documentos juntados nesse processo. Quando eu me encontrei no dia do julgamento com o Dr. Celso Vilardi, ele comentou se eu sabia alguma coisa sobre conversas do Cid em rede social. E eu não tive problema nenhum em afirmar. Sei sim, inclusive eu conversei com ele várias vezes, o perfil é esse. Então ele já tinha essa informação, eu apenas confirmei. Tá certo. Doutor, vou fazer uma última pergunta, até por ser leiga, que eu acho que, assim, por mais que eu acompanhe, eu sou leiga na área, né? O fato de ele procurar o senhor, nesse contexto, o senhor próprio admitir que tem uma certa dúvida se o que ele queria era lhe contratar como advogado,
O senhor não estaria quebrando o sigilo dele como cliente ao falar dessas conversas? Eu não vejo dessa forma, Juliana, porque eu acabei que eu não fui contratado. E eu tenho um dever de ofício, até para não cometer um patrocínio infiel, de utilizar essa informação em benefício de quem me contratou, dos meus clientes. Né? Ou eu renuncio por conta disso, ou eu utilizo esse documento em benefício dos meus clientes. Se ele tivesse me contratado, eu jamais poderia estar falando disso. Se no meio do caminho o Câmara, o Cordeiro ou qualquer outro cliente me manda embora, eu jamais posso utilizar isso em processo. Mas nesse caso de uma conversa informal, provocada por ele com a minha pessoa, eu não vejo nenhum tipo de problema legal ou ético. E não era nem o caso de oficiar no momento em que elas se deram, então, lá atrás? Não entendi, não era o caso de? No sentido de oficiar mesmo, né, os Bom, investigadores, o Supremo, de que essas era aí só para entender, porque o senhor falou que também estava fazendo uma investigação defensiva. perfeito. Aí eu fiquei um pouco em dúvida com isso, entende? O senhor sabia que A minha estratégia de investigação não tem nenhuma gerência ou ingerência na investigação da Polícia Federal e do Ministério Público. São coisas completamente paralelas. Então, quem define a estratégia da minha investigação sou eu. Não tenho que comunicar a ninguém. Se eu quiser fazer a investigação e não usar o documento, posso fazê-lo dessa forma. O que eu fiz, inclusive, no caso das vacinas, como eu disse. Poderia ser utilizado lá e não foi. Esse procedimento começa numa portaria para tratar de assuntos ligados a joias e vacinas. Quando o CID me procura e o Câmara é preso no meio do caminho também depois, eu aproveito esse procedimento para também incluir a petição 12.100, que é da minuta golpista, do golpe. Então, ele acaba abarcando esses três processos. E a estratégia de como conduzir isso é puramente de quem conduz. E para finalizar mesmo agora, tem uma crítica que está desde manhã, quando o seu nome veio à tona, tem uma crítica que eu ouvi, assim, tanto de quem está ali na acusação, né, tanto na Polícia Federal quanto na PGR, com relação a essas informações virem à tona. De parecer toda uma estratégia muito combinada, né? Quer dizer, o senhor que atua para defesa do Marcelo Câmara, com a defesa do Bolsonaro, o senhor não acha que descredibiliza o modo como isso está vindo à tona? O próprio pedido de anulação da... Porque uma coisa seria se tivesse... Assim, eu já falei sobre lá atrás, mas o próprio dia em que o Celso Bilardi faz esses questionamentos, se no próprio momento ali do questionamento não deveria ter sido apresentado, tornado público, acabou que vazou na imprensa para depois o senhor vir à tona. Isso eu não acho que descredibilizou todo esse processo? Eu não vejo dessa forma. Outros, os investigados e advogados que fizeram um pedido de cancelamento da delação também. Hoje saiu deferimento de que vai ter a acariação de 2 investigados, de 4, né, de dois pares de acariação. Faz parte do processo. O processo é muito dinâmico. Não tem como ficar combinando muito as peças. As coisas vão acontecendo, vão surgindo. Cada um aproveita a informação que tem no momento que acha oportuno. Então, eu não acho que descredibiliza de maneira alguma isso, não. Tá certo. Eu não sei se tem alguma coisa que eu acabei interrompendo o senhor de falar, se o senhor quer complementar. Não, você é muito, muito gentil, educado, como sempre. As interrupções foram pertinentes, acho que a gente está bem alinhado. Não ficou faltando nada, não. Muito obrigado. Eu agradeço demais a sua gentileza, a paciência de atender a gente aqui. E obrigada também. O espaço está à disposição. Quiser passar outros esclarecimentos, outras questões, em outros momentos também, a gente fica à disposição. Maravilha, muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Fica com Deus.